Dia 30/6/2020, professor Egino Valcanaia, aula dirigida aos alunos da escola Padre Martinho Stein. Muita saudade de vocês, alunos. Vamos falar hoje sobre a página 85 do livro e vamos começar a nossa aula comentando sobre o que são segmentos de medida X. Desenhei alguns segmentos, isso é, alguns pedaços de linhas retas, geometricamente chamados de segmentos, cuja medida eu vou denominar de medida X, mas lembrando que, nesse caso, o X estará sendo considerado como uma variável. Quando a gente resolve uma equação, a gente diz que x é uma incógnita, mas nesse caso é variável. Lá é uma incógnita, porque numa equação o valor de x a gente vai especificar um valor, no caso de uma equação de segundo grau, 2 valores para x. Nesse caso, o x é variável, pode ser qualquer segmento geometricamente pensado por qualquer pessoa, a menos que se diga o contrário. Estou dando aqui como meus exemplos o valor de x, aqui vermelho, grandinho, um outro valor de x, preto, um pouco menor, um terceiro valor de x, rosa, menor ainda, e o menor valor de x, aqui colocado. Então, quando numa questão a gente diz que um segmento, por exemplo, mede x, tem que lembrar que esse x pode assumir muitos valores. Nesse caso, eu fiz com que ele assumisse 4 valores. Na página 85, na questão número 22, na letra B, o autor pede o seguinte: é para determinar o polinômio que represente a área dessa figura. Então, nós queremos a área dessa figura, mas não conseguiremos um valor. Por que nós não vamos conseguir um valor? Porque o x é variável. A gente vai conseguir uma expressão, um chamado polinômio na variável x. E, portanto, o resultado numérico da área da figura vai depender de qual destes valores de x foi considerado. Então, nessa questão, nós temos um retângulo grande, onde um dos lados mede 3 mais x, e o outro lado mede x mais 6. Para calcular a área de uma figura retangular, isto é, uma figura que tem 4 lados, 1, 2, 3, 4, eu posso tomar a medida de um dos lados, chamado altura, e a medida do outro lado, chamada de base. E, portanto, o que a gente vai ter que fazer é o 3 mais o x, que é a medida lateral, que eu chamei de altura, e multiplicar pelo x mais o 6, que é a outra medida da outra lateral, que aqui eu chamei de base. Então, a gente vai multiplicar e determinar o polinômio. Multiplicando pela propriedade distributiva, a gente sabe que pode multiplicar o primeiro termo pelo primeiro termo do primeiro polinômio pelo primeiro termo do segundo polinômio. 3 vezes x, 3x. Aí multiplicamos o 3 pelo 6, que dá 18. Ou seja, o primeiro termo do primeiro polinômio pelo segundo termo do segundo polinômio. Também multiplicamos o x com o x, que dá x ao quadrado. E também multiplicamos o x pelo 6, que dá 6x.
significa agora que nós temos o polinômio 3x mais 18 mais x ao quadrado mais 6. Colocando em ordem decrescente de expoentes, vou escrever este primeiro, x ao quadrado. Lembrando que 3x, e aqui eu havia cometido um erro, x vezes 6, 6x. Então, lembrando que 3x e 6x são termos semelhantes, isto é, são termos somáveis, são termos que dá para reduzir num valor só. Esse valor com esse valor, 9x. E, finalmente, o termo independente, 18. Portanto, a área desta figura, letra B, da página 85, vou colocar aqui, página 85, a questão número 22, terá como resposta este polinômio. Esse polinômio é a área da figura em questão. E este é o final do vídeo 1 da aula de hoje.